32 anos após o tão sonhado tetra, você verá o impressionante antes e agora de 25 jogadores, goleiros e técnicos que fizeram parte da seleção lendária de 1994. Por onde andam esses craques hoje em dia? Já comente qual deles jogava mais. Carlos Alberto Parreira tinha 51 anos durante o Mundial de 1994. E foi o comandante da seleção brasileira tetracampeã mundial. Hoje, ao olhar para aquela seleção, é fácil elogiar todos os craques presentes, especialmente pelo título conquistado. Mas na época, como de costume, a seleção sofreu com a desconfiança do povo. Felizmente, acabou sendo uma das mais eficientes entre todas as 5 campeãs, com um jogo simples, porém de bastante resultado. O técnico Parreira, posteriormente, retornou à seleção para comandar o grupo da Copa de 2006. Ele está com 83 anos, aposentado do futebol e trata um linfoma descoberto em 2023. Aos 62 anos, Mário Zagallo marcou presença durante o torneio nos Estados Unidos. E é simplesmente impossível pensar na seleção brasileira da época sem lembrar do velho Lobo. Zagallo foi um dos poucos a conseguir o feito de ser campeão do mundo como jogador e técnico de uma seleção. Ele fez parte daquele elenco como coordenador técnico, auxiliando Parreira com sua experiência na conquista do tetracampeonato. Comandou a seleção em 1998 e foi mais uma vez auxiliar em 2006. Ganhamos com dificuldade, não tínhamos a mesma velocidade, mas tínhamos o coração. É pra vocês sabem quem são, vocês vão ter que me engolir. Zagallo é uma verdadeira lenda quando o assunto é futebol e faleceu em 2024, aos 92 anos, por falência múltipla dos órgãos. O goleiro Cláudio Taffarel foi o titular daquele elenco quando estava com 28 anos e era jogador do Reggiana da Itália. Essa já era a segunda Copa do Mundo que disputava. Foi titular em 1990 e repetiu o feito tanto em 1994 quanto em 1998. Assim, ficou muito marcado pelas defesas milagrosas, principalmente ao defender pênaltis narrados por Galvão Bueno sob o icônico bordão "Vai que atua, Taffarel". Bateu, Taffarel! O ex-goleiro teve uma carreira brilhante e hoje é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Ele está com 60 anos e é o atual preparador de goleiros da seleção. Zete foi o goleiro reserva do plantel de 94. Aos 29 anos, ele era jogador do São Paulo, mas acabou não entrando em campo devido à excelente fase de Taffarel. Apesar de ter ficado no banco, era um profissional preparado para o desafio e teve uma grande carreira sendo multicampeão pelo São Paulo. Zete se aposentou em meados de 2001, mas seguiu trabalhando com o futebol. Hoje está com 61 anos e é coordenador na formação de goleiros na categoria de base do São Paulo, clube do qual é ídolo e teve Rogério Ceni como seu sucessor. Já Gilmar foi o terceiro goleiro daquele elenco quando estava com 35 anos e atuava como goleiro do Flamengo. Também acabou não entrando em campo, já que era a terceira opção e o goleiro titular disputou todas as 7 partidas. Mas, apesar disso, tanto Gilmar quanto Zete eram goleiros experientes e capacitados para defender o gol da seleção brasileira. Após ser campeão com o Brasil, Gilmar Rinaldi jogou por mais alguns anos, até pendurar as chuteiras e as luvas em 1999, jogando pelo Cerezo Osaka do Japão. Atualmente, com 67 anos, ele segue no mundo do futebol como comentarista esportivo. Aos 29 anos, Jorginho era o lateral direito titular da seleção e, na época, era jogador do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Esteve em campo em todos os 7 jogos disputados pelo Brasil naquele torneio. Ele permaneceu como profissional por mais 8 anos depois do título, até se aposentar em 2002, jogando pelo Fluminense. Hoje, o ex-jogador está com 61 anos, segue carreira como treinador
e o último clube pelo qual passou foi o Coritiba, entre julho e novembro de 2024. Desde o fim da sua passagem pelo time paranaense, está sem clube, porém, segue firme na carreira como treinador. Já Cafu foi o lateral direito reserva do elenco, na época com 24 anos e jogador do São Paulo. Essa acabou sendo a primeira das 4 Copas que disputou pela seleção brasileira, pois, posteriormente, ele foi o capitão do Penta em 2002, abrilhantando uma carreira amplamente vitoriosa no futebol mundial. Pro mundo inteiro ele pede calma! Eu te amo, diz Cafu! Durante o Mundial de 94, Cafu entrou no decorrer de 3 partidas. Ele está atualmente com 56 anos e, mais recentemente, enfrentou sérios problemas de ordem financeira. Felizmente, ele conseguiu contornar a situação e segue no mundo do futebol. Já foi comentarista esportivo, é empresário e também embaixador global de futebol da FIFA. Quando tinha 28 anos, Aldair foi um dos zagueiros titulares do elenco brasileiro, enquanto era jogador da Roma da Itália. Ele também disputou todos os 7 jogos nos quais o Brasil entrou em campo durante o Mundial e foi um dos responsáveis pela sólida defesa da nossa seleção durante aquela memorável campanha. Aldair ainda jogou durante muitos anos, após ser campeão do mundo em 94, se aposentando apenas em 2009, com mais de 40 anos. Ou seja, teve uma carreira bastante longeva e vitoriosa. Atualmente, o ex-jogador está com 60 anos, é embaixador da Roma, clube do qual é ídolo, e organiza campeonatos de futevôlei. O outro zagueiro titular foi Márcio Santos, que aos 24 anos foi a dupla de zaga de Aldair. Assim, também disputou todos os 7 jogos da campanha daquele elenco, quando era jogador do Bordeaux da França. Ele marcou um gol na vitória de 3-0 contra a seleção de Camarões e foi o responsável por fazer de cabeça o segundo gol daquela partida. Após ser campeão do mundo com a seleção em 94, Márcio Santos jogou por mais uma década, se aposentando somente em 2004 pela Portuguesa Santista. Hoje em dia, o ex-jogador está com 56 anos e trabalha como mentor esportivo e coordenador técnico. Já na reserva, tínhamos Ricardo Rocha, que aos 31 anos era inicialmente o zagueiro titular, mas acabou se machucando durante a partida de estreia contra a Rússia e foi substituído por Aldair, que findou por assumir a titularidade da posição. Com a lesão muscular, Ricardo Rocha se viu incapaz de atuar pelo resto da competição. Na época, ele era jogador do Vasco da Gama e, depois da Copa, jogou por mais 4 anos profissionalmente até se aposentar em 1998, no Flamengo. Aos 63 anos, Ricardo ainda está envolvido com o futebol, mas atuando como gestor e consultor esportivo e até comentarista. O outro zagueiro reserva foi Ronaldão, que aos 29 anos entrou para o elenco, mas acabou não atuando em nenhuma das 7 partidas da campanha da seleção brasileira. Na época, era atleta do Shimizu S-Pulse, time da primeira divisão do futebol japonês. Após o fim daquela competição mundial, o jogador seguiu normalmente com sua carreira até o ano de 2002, quando se despediu dos gramados jogando pela Ponte Preta. Atualmente, o ex-zagueiro está com 61 anos e é empresário no setor imobiliário na região de Campinas, em São Paulo. Além disso, possui uma fazenda para produção de látex. Inicialmente, Leonardo foi o lateral esquerdo titular da seleção. Ele tinha 24 anos e era jogador do São Paulo quando participou de 4 das 7 partidas disputadas pela seleção brasileira, mas foi expulso no jogo das oitavas contra a seleção anfitriã dos Estados Unidos, após desferir uma cotovelada no jogador adversário. Assim, depois disso, ficou de fora dos demais jogos. Leonardo jogou por quase uma década após o Mundial, se aposentando em 2003, no Milan da Itália. Hoje, ele está com 56 anos e segue no mundo do futebol, realizando consultorias esportivas. Mas já foi treinador e dirigente do Milan e também dirigente do Paris Saint-Germain.
O volante Mazinho tinha 28 anos e começou no banco. Ele era jogador do Palmeiras na época e só marcou presença em campo do segundo jogo em diante, mas foi titular em 4 das 7 partidas que o Brasil jogou no torneio, depois de assumir a vaga de Raí nas oitavas até a final, no forte esquema de marcação organizado por Parreira. Após ser campeão do mundo, o atleta jogou por mais uns anos, até 2001, quando decidiu pendurar as chuteiras. Na época, era jogador do Vitória. Hoje está com 60 anos, é empresário e agenciador de jogadores. No auge dos 24 anos, Mauro Silva foi um dos volantes de ofício titular daquele time e acabou participando de todos os 7 jogos que o Brasil disputou na Copa, dividindo o setor junto de Dunga e, mais tarde, Mazinho, no característico esquema de forte marcação do Brasil. No período em questão, o jogador defendia o Deportivo La Coruña da Espanha, time do qual é ídolo, mas se aposentou anos mais tarde, em 2005, depois de 13 temporadas pelo clube. Agora está com 58 anos e é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol e ocupa cargo de gestão na CBF. Dunga estava com 30 anos quando foi o capitão do Tetra. Devido à sua liderança dentro de campo, se tornou um dos grandes responsáveis por conduzir aquele time à 4ª conquista mundial da seleção. É outro nome muito lembrado quando o assunto é o Brasil em Copas do Mundo. Depois de se aposentar do futebol, no ano 2000, foi técnico da seleção brasileira de 2006 a 2010, comandando a seleção na Copa da África. E ainda teve uma segunda passagem, de 2014 a 2015. Está hoje com 62 anos e dirige o projeto social Seleção do Bem 8, voltado para ações filantrópicas. Aos 27 anos, Zinho foi meio de campo daquele time. Ele era jogador do Palmeiras e esteve presente em todos os 7 jogos disputados pelo Brasil naquela Copa do Mundo. Era um verdadeiro motor em campo e tinha características equilibradas, mas naquela Copa desempenhou mais o estilo defensivo, ajudando na marcação, o que o limitou a não fazer gols e nem dar assistências. Zinho se aposentou em 2007, com 40 anos, jogando na Liga de Futebol Americana. Hoje, o ex-jogador está com 58 anos e é comentarista esportivo dos programas da ESPN Brasil. Outro meia-reserva do time foi Paulo Sérgio, em seus 25 anos, quando era jogador do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Ele entrou em campo apenas em uma única partida, que foi ainda na fase de grupos, contra a seleção da Suécia. Na ocasião, substituiu Zinho no segundo tempo, e depois disso, acabou virando apenas opção no banco de reservas. Quase uma década depois, decidiu pendurar as chuteiras, se aposentando em 2003. Atualmente, Paulo está com 57 anos de idade e é comentarista esportivo na TV Gazeta, no programa Mesa Redonda. Além disso, é embaixador do Bayer Leverkusen na Alemanha. Miller foi um dos atacantes reservas daquele time, quando aos 28 anos era jogador do São Paulo. Disputou ao todo 3 Copas pelo Brasil em 86, 90 e 94, participando apenas de uma única partida para substituir o Raí no jogo contra Camarões, ainda na fase de grupos. Depois, acabou ficando no banco de reservas. 10 anos após a conquista do Tetra, Miller se aposentou como jogador, em 2004, quando jogava no Ipatinga. Ele passou por sérios problemas financeiros, perdendo grande parte da fortuna que construiu no esporte. Quando você é jovem, você sempre gasta dinheiro, até desnecessariamente, né? Você não tem um preparo psicológico para a fama, para o sucesso, e você acaba gastando muito dinheiro. Felizmente, conseguiu se recuperar. E hoje, aos 60 anos, também é comentarista esportivo. Com 25 anos, durante a Copa de 94, Viola foi outro atacante reserva da seleção quando era jogador do Corinthians. Acabou entrando em apenas uma única partida da competição. Na ocasião, esteve em um jogo contra a seleção italiana na grande final,
onde substituiu Zinho e quase conseguiu dar uma assistência para o gol de Romário durante a prorrogação. Viola teve uma carreira bastante longeva e só se aposentou em 2016, jogando a segunda divisão do futebol paulista pelo Taboão da Serra. Atualmente, está com 57 anos e se mantém longe do futebol, porém segue como uma figura bastante lembrada e respeitada. O jovem Ronaldo Nazário tinha apenas 17 anos e era o atleta mais jovem do elenco, atuando como atacante pelo Cruzeiro. Acabou nem entrando em campo em nenhum dos 7 jogos disputados pela seleção brasileira. Ficou no banco como opção para o ataque. Mas mesmo assim, era um prodígio. Nas 3 Copas seguintes, foi o principal jogador da seleção, com destaque para 2002, quando foi pentacampeão e o melhor jogador do mundo. Ele cortou pro meio, lá veio o Cleberson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direita, bateu! Mais tarde, acabou se tornando um dos maiores da história do futebol. Aos 49 anos, Ronaldo atua como empresário e investidor em diversos setores esportivos e imobiliários. O baixinho Romário foi o maior destaque da seleção. Estava com 28 anos e era jogador do Barcelona. Nosso camisa 11 marcou 5 gols durante aquele Mundial e mais tarde foi eleito como o melhor jogador da competição. Romário é uma das maiores estrelas da história da seleção. Participou das Copas de 1990 e 1994 e até foi convocado para 98, porém foi cortado devido a lesões. Depois de se aposentar em 2008 pelo Vasco, clube onde é ídolo e marcou o seu 1000º gol, Romário acabou se tornando político. Hoje está com 60 anos e é senador da República. A princípio, Branco foi reserva do time como lateral esquerdo. Ele estava com 30 anos e era jogador do Fluminense quando assumiu a titularidade a partir das quartas de finais. Depois da expulsão de Leonardo, fez uma excelente reta final de competição e até marcou um gol na partida contra a seleção holandesa no jogo das quartas. Seu gol acabou sendo da classificação, já próximo dos minutos finais da partida. Perna esquerda, partiu, bateu, gol! Branco seguiu jogando por mais 4 anos, até se aposentar em 1998 no Fluminense. O ex-jogador está com 62 anos e é coordenador das categorias de base da seleção brasileira. Ao lado de Romário, Bebeto foi o grande destaque da seleção em seus 29 anos quando era jogador do Deportivo La Coruña. Bebeto esteve em todas as 7 partidas disputadas pelo Brasil e ainda marcou 3 gols em partidas contra Camarões, Estados Unidos e Holanda. De quebra, ainda serviu 2 assistências para gols de Romário. Sua comemoração do Embala Neném foi uma de suas marcas registradas e é lembrada até hoje. Na ocasião, homenageou seu filho, Matheus, que nasceu em julho, quando a competição estava acontecendo. Que beleza! Que beleza! Que beleza! Bebeto está com 62 anos, é comentarista esportivo e embaixador de marcas, além de uma personalidade. Raí tinha 29 anos e atuou em mais uma Copa no meio de campo. Na época, era jogador do Paris Saint-Germain da França e começou o torneio como titular. Porém, nas fases finais, perdeu sua titularidade para o volante Mazinho, já que o treinador Parreira preferiu optar por um estilo de jogo mais defensivo e com forte marcação. Raí ainda marcou um gol na partida de estreia contra a Rússia, num jogo de 2-0 para o Brasil, e no total esteve em campo por 5 partidas da competição. Hoje está com 61 anos e atua como gestor social e consultor esportivo. Na sua opinião, qual deles jogava mais e qual mais mudou com o tempo? Já comente, se inscreva e deixe o seu gostei. Fiz um vídeo que ficou muito bom e você vai gostar. É só clicar. Te vejo lá!